Independência 92. Apresentação, equipe de jornalismo, Rádio Estúdio 92 FM. Eu sou Osmar Júnior e Emerson Bittencourt está em férias. Retorna no próximo dia 17. Conosco hoje no Independência, na bancada Gilson Pessoa e também o nosso convidado especial, professor João Fernando, consultor financeiro. Professor, vamos começar falando sobre a declaração de Gabrielli. Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras e atualmente coordenador do programa de governo da campanha de reeleição do presidente Lula, acabou gerando muitas controvérsias e um grande ruído aí com os ligados ao mundo financeiro, obrigando o Ministério da Fazenda a entrar em ação para conter as especulações. Conta pra gente o que é que está acontecendo aí, o que é esse efeito Gabrielli que nós chamamos. Bom dia, pessoal, de novo, todos que estão nos acompanhando aí. A gente estava conversando aqui em off antes de começar, né, falando um pouquinho de empresa, de abertura de empresa, até depois a gente vai entrar nisso aí. E eu acho que nesses meus 26 anos de estrada aí, quase 27, o que eu mais, acho que a maior falha que o gestor tem, que o investidor tem, é ser reativo. O brasileiro é muito reativo, né? Então a gente só anda com empurrão, né? Claro que isso é da natureza humana, tem alguns povos e algumas culturas que melhoraram muito isso, conseguem ser mais proativos, como por exemplo o chinês, né? O americano, enfim. Países aí e povos que são exemplos para nós. E o que isso tem a ver com tudo que eu tô falando? Bom, a gente já vem falando, e eu já vim falando na bancada aqui há mais de um ano, que como as coisas estão indo no Brasil, a gente tem uma probabilidade, e eu não estou falando que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer, isso está no radar do governo, que é o fechamento da conta capital, que é o fechamento, a dificuldade para tirar dinheiro do Brasil. E esse Sérgio Gabrielli aí, ele foi presidente da Petrobras, quando a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do planeta, né? Praticamente a Petrobras estava quebrada lá no governo Dilma. E ele deu uma declaração, ele é coordenador de campanha agora, acho que do governo Lula, e ele deu uma declaração falando sobre essa possibilidade de fechamento da conta capital. Só para vocês entenderem, pessoal, o que é o fechamento da conta capital, nada mais é do que o governo, o Estado, impedir que as pessoas, ou dificultar para que as pessoas tirem o dinheiro do Brasil. Então você imagina, você investidor, você que quer dolarizar teu patrimônio, você quer colocar um pouco de dinheiro lá fora para se proteger, o governo vai praticamente impedir. Isso na China acontece, né? O chinês ele tem que investir dentro da própria China. E a gente tem agora esse caso aí do Japão também, que a primeira-ministra lá está tentando fazer com que os fundos de previdência do Japão comecem ou voltem a investir nas empresas japonesas. Para quê? Porque está tendo uma fuga de capital lá, a inflação está muito alta. E isso, gente, é gravíssimo, principalmente no Brasil. Porque você imagina só, você ser obrigado a pegar o suor do teu trabalho e financiar um governo que está gastando como se não tivesse amanhã. Levando em conta que o nosso dinheiro só derrete, né, João? É isso aí. Historicamente, né, o real... Esses dias eu tava falando com um cara, trocando mensagem com ele lá no TikTok, e ele falando que ele prefere muito mais real do que dólar, né? Porque os Estados Unidos está acabado. Eu falei, meu amigo, os Estados Unidos está acabado. O que vai ser da gente? É a moeda de reserva. Não, mas o dólar vai ser substituído. Sim, o dólar vai ser substituído um dia. Só que a gente não vai estar aqui para ver, né? E a inflação americana, historicamente, ela é menor, ela é a metade da nossa. O que isso quer dizer? O nosso dinheiro, como você falou, ele corrói com o dobro de velocidade do que o dólar corrói. E o investidor sabe, né? E tem vários estudos que mostram que hoje você tirar uma parte do teu patrimônio e deixar fora do Brasil, a rentabilidade ao longo do tempo, né, no longo prazo, é muito maior do que você investir no Brasil, né? 8h11. Independência 92. Até às 10 horas da manhã. Daqui a pouco, Marcos Formigueri, trazendo um tijolinho ao vivo para os ouvintes da Estúdio 92. Será que ele vai falar do governador? Será que ele vai falar da nova aliança de Sandro Alex agora com Rafael Greca? Aguardem, daqui a pouco. Marcos Formigueri na Estúdio 92. Estúdio Professor 92. João Fernando, já que nós estamos no período eleitoral, você acompanha, e muitas pessoas criticam
O ex-ministro e agora pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, pela sua atuação como secretário, como ministro da Fazenda do presidente Lula, e fazendo uma comparação, e muitas pessoas comparam com Paulo Guedes, que era o ministro da Fazenda de Bolsonaro. Você, como economista, como consultor financeiro, traça algumas diferenças para quem está em casa para saber se realmente as pessoas que criticam o Haddad estão com razão, se as pessoas que defendem o Paulo têm razão. Eu acho que esse cerne tá na essência de cada um, né? O Haddad, ele tem um viés e um pensamento, né? Que eu tenho certeza que não é pensamento, ele não é bobo nem nada, ele sabe que tudo aquilo que ele defende não funciona, que é a redistribuição da riqueza, né? E o Paulo Guedes é um cara que defende o trabalho e a construção de riqueza, que foi aquilo que eu falei aqui na bancada também em 2022, quando esse governo saiu, quando o governo anterior saiu e esse entrou. Eu falei, olha, eu estou mudando o meu perfil de investimento, comecei a direcionar meu investimento muito mais lá para fora, pelo simples fato da questão da essência. Este governo que está aí, ele é um governo que vai pegar a riqueza dos outros e vai redistribuir, vai deixar todo mundo pobre. O Paulo Guedes, o governo anterior, com todas as falhas que tinham, era um governo que tinha uma mentalidade de deixar as pessoas ricas, né? Então, até tem declaração aí do ex-presidente Bolsonaro falando enfaticamente que ele falava assim, eu quero que o pobre seja rico, né? E esse governo não, ele quer que o pobre continue pobre. Declaração do próprio governo, né? Ô João, vou aproveitar o gancho do que a gente estávamos falando do defeito Gabriele, governo dificultando que o cidadão possa garantir o seu dinheirinho investindo, por exemplo, no dólar, lá nos Estados Unidos. Não podendo fazer isso, automaticamente ele obriga o brasileiro a pegar esse dinheiro, que ele poderia fazer investimento lá fora e ter segurança e garantia, a investi-lo aqui dentro, no nosso território. No entanto, o que a gente percebe é que, ano após ano, muitas empresas que o cidadão decide se tornar um empreendedor, abre a porta, coloca em funcionamento, ele não consegue dar o seguimento à sua empresa, ao seu negócio. Isto se deve por conta de o cidadão não prestar atenção naquilo que vai fazer, não sondar o mercado, ou tem tudo a ver com o governo que nada faz para ajudar quem decide empreender? Ô Gilson, então, a gente também tava falando em off sobre isso, né, cara? Eu vou dar minha opinião bem sincera de um cara não só que é investidor, mas um cara que tá... Eu tô no varejo e eu transito, eu dou consultoria para varejo, eu atendo varejo, eu dou consultoria para indústria. Então eu tô em todas as pontas e também tô no mercado financeiro. Hoje, matematicamente, é inviável você ter uma empresa no Brasil. Não é negócio. Ou você abrir uma empresa no Brasil. Com a taxa de juros que a gente tem, com a inflação que a gente tem e com a carga tributária que a gente tem, a conta não fecha. Tanto é que saiu ontem um relatório aí do Banco Central, do endividamento, desde 2011, de quando foi criado o mecanismo de pesquisa, nós estamos na maior série histórica, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Nós tivemos o resultado essa semana do Banco Santander, não sei se vocês chegaram a acompanhar aí. Gente, banco no Brasil... Quebrando? Banco no Brasil sempre teve lucro. O Santander teve uma retração aí no trimestre de 17% por causa da inadimplência. Então você imagina o que está por vir aí no Banco do Brasil. Tá, e esse efeito Santander, o João Fernando, ele pode ser uma pinta e um alerta de que vai se esparramar para outros bancos aqui dentro? Então, na verdade, o que acontece? Isso aí, como você falou, já é um efeito de coisas que vinham acontecendo há bastante tempo. Se pegar os meus vídeos lá no Resenha, eu já vinha falando, gente, a inadimplência vai aumentar, a inadimplência vai aumentar, a inadimplência vai aumentar. Isso vai contaminar, porque isso é para todo mundo. As famílias estão endividadas, as empresas estão endividadas, a pessoa física está endividada. Então, assim... A inflação está muito alta, o mercado está travado e o cara que tem um pouco de conhecimento, ele está tirando o dinheiro dele aqui. E aí, pessoal, quero que vocês entendam uma coisa. Se o governo hoje resolver, tá? E eu não estou falando que ele vai, mas se ele resolver a fechar a conta de capital no Brasil, ele não precisa de congresso, precisa de nada, tá? Ele pega o IOF, que hoje está
1,1 para você mandar dinheiro para fora para investir e 3, alguma coisa para você ir turistar lá fora, ele pega esse IOF, na canetada ele aumenta esse IOF para 25%, para 30%. E aí inviabiliza você tirar dinheiro do Brasil. Entendeu? Isso aí não precisa de Congresso, tá? Isso aí tá na mão do presidente. Tá, e voltando ao caso Santander aqui, estamos falando de um banco privado. O que dirá então dos nossos bancos públicos, João Fernando? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil é sabido que tem déficit já por conta da inadimplência com o agronegócio. Será que estão nessa mesma situação, só que o governo opta por não nos contar a real situação financeira dos bancos? O Banco do Brasil, ele é um banco de sociedade de capital misto, né? Então ele tem que soltar, ele tem que divulgar, ele tem que soltar o balanço, né? E você consegue analisar ali. A Caixa já não, né? A Caixa tem a linha de seguridade dela que tem o capital aberto. Agora, eu acredito, o resultado do Banco do Brasil acho que não saiu ainda, mas eu acredito que vai vir muito ruim o resultado do Banco do Brasil. Tá? Não só pelo agro, e a Caixa também, né? A Caixa tem o governo tá usando Caixa, tá usando bancos estatais aí e de capital misto para gastar, né? Então, por exemplo, parece que o pé de meia tá sendo usado a Caixa, né? Se eu não me engano, é a Caixa que tá sendo usado para jogar esse dinheiro aí na economia e falar que tá ajudando as pessoas que na verdade não tá ajudando. Então, assim, eu acredito que o resultado aí das empresas vão ser bem ruins, principalmente os bancos. 92.3. Já há tempos passados, de que os bancos não estavam tendo dinheiro para financiar o produtor rural, para não financiar o pequeno negócio, por conta de que o governo gasta muito e é ele que se apodera do dinheiro que poderia estar disponível. Isso é verdade? O que acontece? O dinheiro, em tese, ele aí tem uma diferença que é o seguinte: o que é dinheiro e o que é impressão de dívida. Quando o governo fala assim, o governo imprimiu dinheiro, o governo não está imprimindo dinheiro, ele está imprimindo uma dívida. Por quê? Porque se você não tem riqueza equivalente a essa moeda, o que acontece? Tudo que excede isso, na verdade, é criação de dívida. Alguém vai ter que correr atrás e pagar lá na frente. Entendeu? E o dinheiro, ele é finito no sentido que existe uma criação de riqueza finita. E aí, quando o governo ele entra e começa a competir pelo crédito com as empresas, com o empreendedor, o que acontece? O dinheiro começa a sumir. E aí o governo, precisando de dinheiro, pagando lá IPCA mais 8%, quase 9%, o que o banco faz? Se alguém vai emprestar, você tem que pagar o mínimo que o governo está pagando. Então, começa a subir a taxa de juros. Entendeu? Tanto é que eu falei no programa passado aqui, o governo teve um leilão de tesouro aí que ele cancelou o leilão. Porque ele estava pagando IPCA mais 8%, estava pagando mais que o Vorcaro pagava no Banco Master e ninguém queria comprar. E aí vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Como aconteceu na Argentina. Cara, você pode pagar IPCA em mais 60%. Eu não quero essa dívida, entendeu? Isso pode acontecer. Que daí o pessoal fala que é a tal da dominância fiscal. Ou seja, quem se aventurasse a comprar títulos do governo, por exemplo, poderia estar incorrendo no erro de adquirir títulos podres. Eu vou falar por mim, tá? Eu não compro título pré-fixado, que é o IPCA mais 8, que você pega lá o título que você compra, que é o IPCA, né? Mais uma taxa. Eu não compro, eu não tenho. Eu tenho o título do governo, mas o meu título é Selic, que ele acompanha a Selic. Então, assim, se eu precisar vender, eu não tenho marcação a mercado. O cara, por exemplo, que comprou IPCA mais 6 e hoje IPCA tá mais 8, se ele for vender o título dele antes, ele vai tomar uma marcação a mercado que ele vai ter um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque o título desvaloriza. Por que eu vou pagar o mesmo valor que você pagou num título de IPCA mais 6 se já tem título de IPCA mais 8? Entendeu? Então eu não compro, eu não acredito. E, gente, essa dívida que o Brasil está fazendo, esse caminhão de dinheiro que o governo está pagando, gente, isso é insustentável. Isso é insustentável. Então, assim, eu não tenho grana nesse negócio. Não tenho. 8h21. Eu quero agradecer o Adairton Coleman, a Rosália Farias e o Célio Santana, também o Vilimar Irber e o Carlão Corol, que estão acompanhando o Independência 92. Professor João Fernando, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Um ótimo final de semana e até a próxima.
Obrigado, Gilson. Obrigado, Osmar, pessoal que nos acompanha. Lembrando, tá, pessoal? Segunda-feira, às 13 horas, tem programa Resenha de Mercado e a gente aprofunda mais isso aí, tá bom? Valeu, um abraço, final de semana abençoado. Agora são 8 horas e 22 minutos.